Estamos aqui em São Fernando, no solzão andaluz de rachar o coco. Lembra demais Cuiabá, lembra demais o Nordeste, enfim, que cidadezinha bonitinha, legal. E vem com a gente que a gente vai contar a história muito, muito legal para você hoje. São Fernando, também conhecida como Isla de León, é uma pequena ilha. Sim, gente, eu fiquei um pouco impactada com isso porque eu não tinha olhado no mapa, mas aqui é uma ilha também que está bem próxima de Cádiz. Então, assim, a continuidade depois de Cádiz é São Fernando. E São Fernando tem uma história bem legal, apesar de não ser uma cidade muito grande. Ela floresceu, ela se desenvolveu com a Armada Espanhola que veio para cá numa época crítica de guerras e tal. E essa avenida que a gente está caminhando agora foi a avenida principal por onde a cidade começou a se desenvolver. Então, nós estamos na rua principal por onde passa o trem, por onde tem o ayuntamento e alguns dos principais edifícios da cidade que nós vamos mostrar ainda nesse vídeo. Gente, olha, aqui é um dos símbolos da Via Augusta, a caneta amarela, e a Vieira, que é a conchinha do mar. E aqui demarca, né? Via Augusta, e é por aqui, porque a gente vem de Cádiz por aqui e pra cá continua pra Jerez, pra Chicana e pra outros municípios de Cádiz. E assim como toda a Andaluzia, a província de Cádiz, São Fernando tem registros na sua arquitetura do Império Romano, do Império Muçulmano. Então, assim, como essa igreja que tá aqui no fundo, vocês podem ver, ela tem essas marcas da história. É uma arquitetura muito bonita de se ver. Sobre o Império Al-Andalus, nós vamos deixar para falar um pouco mais sobre em Jerez, que foi aonde eles se fixaram e foi a partir dali que foi quase 1000 anos de história Al-Andalus, que marca a Andaluzia, que dá o nome de Andaluzia e que também convive com a história tanto cigana quanto sefardita. Lembrando que Sefaradi, que eram os judeus da época que chamavam judeus, Sefaradi é o nome que vai se tornar Espanha posteriormente. Em geral, essa rua fica bem lotada, com aqueles barzinhos ali, ó, sempre cheios e tal. Porém, como agora é a hora da siesta espanhola, então eles estão em casa, dormindo, tirando cochilinho, enfim, é um momento que eles levam muito a sério, é muito importante para eles a siesta. Então, todos os comércios fecham, as pessoas vão para casa, colocam seus pijamas, dormem. Quando dá alguma coisa para as 4, eles se levantam, refrescam o corpo, tomam banho, trocam de roupa e vêm trabalhar de novo. Então, os comércios abrem novamente às 4h30, 5 horas da tarde e segue até às 9, 10 da noite, porque aqui até meia-noite tem luz do sol durante o verão. Durante o verão até a meia-noite ainda tem luz solar, então a vida acontecendo. E aqui, olha só que prédio lindo, gente. No rojo espanhol. Sim, amarillo. Com amarillo, né? Sim. E muito bonito. E a história da Espanha e da sociedade moderna, como nós conhecemos, começa aqui na Baía de Cádiz, em São Fernando. A Isla de San León é porta também para esse mundo que gerou nossa era, que gerou a tecnologia, que gerou, enfim, se a gente for dividir a história que começa aqui dá início ao que nós vivemos hoje. E essa história remonta aos fenícios, que foram muito importantes para a cultura local, também para a forma de trabalho deles, para a exploração que eles fazem das salinas. Claro que respeitando a questão pré-histórica, que com certeza existiu história antes disso, mas o que marca a história que a gente quer contar, o que marca o que nós conhecemos hoje, foram os fenícios. E eles carregam até hoje esse legado que os fenícios deixaram. Eles até hoje têm as salinas, os trabalhos com as salinas, também com o pescado e também a base militar, que foi muito forte, muito importante aqui nessa região. Principalmente na época napoleônica, que Napoleão tentou conquistar também aqui. E eles foram fortes guerreiros, bravos guerreiros. E aqui, como vocês podem ver, tem um pouco dessa herança da arquitetura muçulmana, da arquitetura árabe.
os azulejos coloridos, azul, branco, a gente vê também de outras cores, os formatos. Eu acho isso muito lindo. E aqui era muito importante para os fenícios como base, porque foi daqui que eles começaram a explorar com as suas navegações o mundo praticamente, e como reza algumas lendas não muito ortodoxas, inclusive eles chegaram nas Américas e tiveram contato, como por exemplo, com os maias, os incas, os astecas e os índios brasileiros também. Mas a história dos fenícios a gente vai aprofundar um pouco melhor quando estivermos em Chiclana de la Frontera, porque ali a gente vai mostrar para vocês algumas estátuas deles contando a história, e também o templo de Melkart, que depois se tornou o templo de Hércules, né? Que conforme foi mudando, né, com o Império Romano, eles renomearam também o templo, a cultura, o significado religioso, enfim. E reza a lenda que se acreditou durante muito tempo, que ficava exatamente em Chiclana de la Frontera, na ilha de St. Patrick. Mais recentemente, alguns pesquisadores das universidades espanholas aqui da Andaluzia suspeitam que fica um pouco mais próximo daqui de São Fernando, que fica entre Chiclana e São Fernando, que é bem próximo um do outro. Então eles estão agora fazendo novas pesquisas, e a partir do momento que eles descobrirem mais coisas, boa parte da história humana, moderna, como a gente conhece, vai ser remontada, porque aqui, como eu disse para vocês no outro vídeo, era a Londres, a Nova York, a Cidade do México, São Paulo, era o centro, uma grande metrópole e o centro do mundo conhecido até então. Agora aqui a gente está em um parque que tem como uma espécie de observatório para as crianças aprenderem um pouco mais sobre o espaço, tem os planetas. E aqui, eu acredito, eu não pesquisei, gente, mas tem todas as características de ser um observatório da Marinha, porque esse aqui é um espaço da Marinha. Então, é muito bonito aqui, é um parque todo arborizado, muito bem feito, né, amor? Dentro da cidade. Uhum. São Fernando hoje, assim como toda a região da Andaluzia, é uma das regiões mais pobres da Europa e também da Espanha. A gente vê isso muito na falta de oportunidade de trabalho, é mais limitado, a comunidade é um pouco mais idosa, e você vê que não tem tantos jovens, porque a gente vai em Barcelona, em Madrid, por exemplo, você vê criança para todo lado. Sim. Você nem fala assim que a Europa tem um problema de demografia quando você vai para Barcelona e para Madrid, por exemplo. Mas aqui você já consegue sentir, são muitos mais idosos. A comunidade jovem já não trabalha tanto. Você tem muita gente que você vê que é mais parada, né, e tal. Uhum. Então é uma região que o governo da Espanha está fazendo várias ações para repopular, principalmente com pessoas altamente qualificadas, né? Sim. Então você tem vários tipos de visto, como o nosso, que é o de nômade digital. Você tem agora um visto específico para pessoas qualificadas que queiram vir para a Espanha para buscar trabalho. Sim. Mas a gente já deixa até de alerta que as coisas não são tão simples e não tão fáceis, e se você não se planejar bem e quiser vir a Andaluzia, você vai ter problemas, porque é um pouco diferente de atividade econômica. É mais ou menos como se fosse o Nordeste brasileiro, bem no sertão mesmo, onde as oportunidades não são tão boas em relação ao Sul, por exemplo, ao Centro-Oeste. Então é um pouco de cuidado, mas infelizmente, porque é uma região maravilhosa, linda, com história ímpar, como a gente está contando para vocês, e espero que se desenvolva, e a gente quer também fazer parte desse movimento para desenvolver a Andaluzia também, porque aqui é maravilhoso, né? É lindo. É lindo, maravilhoso. E apesar de São Fernando estar rodeada de outras cidades turísticas, aqui não é uma cidade turística. Tem uma praia muito bonita, mas é uma praia deserta, uma praia selvagem, digamos assim, né? Não é muito apropriada para as pessoas irem, não tem xiringuitos, como eles falam, né? Não tem bares próximos, não tem nada muito próximo. Até porque as outras cidades daqui, o Porto de Santa Maria, Chiclana de la Frontera, a própria Cádiz, acaba sugando mais os turistas, né? Então São Fernando acaba sendo mais um polo
comercial. Então aqui as pessoas vêm mais para trabalhar. Tem 2 shoppings, né, que eles chamam de centro comercial, que são os mais desenvolvidos, assim, podemos dizer, dessa parte aqui, né? Da Baía de Cádiz. Sem contar com Jerez, porque Jerez também tem seu shopping. Aqui Jerez também já é uma cidade maior com outra né? proposta. Como diriam, ele mais grande, porque Sim. maiores são pessoas idosas. É verdade. Gente, tem uns falsos cognatos, assim, entre o português e o espanhol. Se a gente soltar aqui pra vocês, não se importem, porque a gente A gente sofre muito. Porque a gente toda hora tá trocando, né? Cambiando essa mudança de idioma na cabeça. Então, na rua central que eu mostrei pra vocês, que é por onde começou a cidade, tem muitos comércios, tem muitos bares, muitos cafezinhos. Eles são muito de viver a boa vida, sabe? De aproveitar a vida de verdade. Então, assim, tem muito cafezinho e eles vão no fim da tarde. Então, aqui tem mais oportunidade de trabalho. Então, você vê muita gente que mora em Chiclana, em Puerto de Santa Maria, em outros municípios, vindo aqui para São Fernando para trabalhar. Porque aqui, apesar de não ser tão turístico, tem muito trabalho, muita oportunidade de trabalho. Assim, em relação às outras cidades, claro, porque em relação à Espanha como um todo, como a gente está dizendo para vocês, é muito deficitário. Inclusive, muita gente faz o caminho inverso também. Mora em São Fernando, mas no verão, quando é que é o creme de la creme para eles aqui, onde eles ganham dinheiro para passar o resto do ano à toa, praticamente, eles moram em São Fernando porque é mais barato do que nos outros municípios, porque não é turístico. É um contraponto. É um contraponto. E tem uma outra informação também que nós pesquisamos, de que a Andaluzia é a região da Espanha com o maior índice de paro da Espanha. O que é paro? É pessoas que ficam desempregadas, que param de trabalhar porque não tem oportunidade de emprego. Como no Brasil tem esse... Sim, é como se fosse um auxílio-desemprego, um negócio para te ajudar a se manter durante o tempo que você está desempregado, mas você tem que estar buscando trabalho. Outra coisa legal, gente, é a vegetação. Eu e o Jorge, a gente conversa muito sobre isso. Como aqui a gente está basicamente na mesma região, nos mesmos paralelos, né, do planeta Terra, é muito similar o tipo de vegetação que você encontra no Nordeste do Brasil. Como, por exemplo, os cactos, as palmeiras. Mas aqui também tem árvores que a gente encontra no sul do Brasil, como as araucárias, os pinheiros. Aquelas plantas que dão as pinhas. Não é os pinheiros, tá, gente? Mas eu não lembro o nome. Então, assim, isso é muito legal de você ver. E aqui, assim, tá tudo verdinho, lindo, também a vegetação africana, né? Do norte da África. É verdade. O baobá também, né? Do Pequeno Príncipe. E tá, assim, verdinho, bonito, porque a gente tá na primavera, tá no ápice da primavera. Mas no verão vai mudando, vai transformando e no inverno fica completamente seco. E por falar no centro comercial Bahia Sur, que a gente fica sempre num lugar bem bacana, que são os apartamentos turísticos que tem ali. Bem legal. Então, se você um dia resolver vir a Cádiz, a Baía de Cádiz, ali é um lugar bem bacana porque você, além de ficar nesse apartamento, que é de Airbnb, de Booking e tal, você tem um shopping já praticamente dentro do condomínio. Então, fica fácil para você comer, enfim. Fazer as coisas assim, é bem legal. Tem um mercado, um Carrefour dentro ali. Tem várias lojas, as lojas mais populares. Importantes, né? Zara, Bershka, Stradivarius. Primark, Lept. Enfim, tem todas. Tem restaurante popular daqui, popular que eu digo conhecido aqui, né? Tem como é que fala, gente? Um passeio para você fazer, para observar os pássaros. Assim, é bem legal. É bem legal e meio que já tem uma estação de trem que fica bem pertinho. Fica praticamente dentro. Tem 2 pontos de ônibus também ali. Enfim, estrategicamente, para caso você queira vir para essa região para conhecer. Para essa região, pesquise. Centro Bahia Sur, condomínio Bahia Sur, que você encontra aí tanto no Airbnb quanto no Booking, enfim, no trip.com, você vai encontrar. E tipo assim, nós recomendamos, caso você não queira ter muito trabalho, venha com família,
Sim. E não tem muita disposição de ficar andando e... Enfim, Ali tem tudo. Ali tem tudo. Você já fica... E outra coisa, desculpa, amor. Ali tem um hotel, caso você queira só o quarto. E tem esses apartamentos turísticos que o Jorge tá falando, que tem cozinha, que tem sala, tem, entendeu? Máquina de lavar e tudo. Realmente então, assim, tem opção pra tudo. Se você vem de casal, talvez o hotel seja legal. Se você vem com a família um pouco maior, com os amigos, enfim, os apartamentos são legais também, porque você já vai ter tudo ali. Gente, isso parece até, sei lá, coisa do destino. Olha que místico. Legal. A constelação de Escorpião, aqui, e ali a constelação de Leão, que é o signo do Jorge. Então, o signo meu e do Jorge. Olha que legal. Nossos dois signos representados juntinhos aqui. Sim, achei o unicórnio. Ela quer ver o unicórnio. Eu quero ver o unicórnio, gente. Vem cá pra vocês verem. Eu não sei exatamente a história, tá? Mas é uma estátua de um unicórnio alado e tá escrito em memória a Clara. Bonito, eu achei lindo. As fotos são super bonitinhas que tem na internet. E é bem de frente à entrada do Observatório Naval. E tem um texto, um poema aqui do José Adolfo, que eu vou deixar aqui para vocês. Muito bonito mesmo. Muito bonito. Então é cabalístico? Super cabalístico. Escorpião e Leão. Escorpião e Leão juntos. Nós dois juntos. Aqui. Na porta do mundo? Na porta do mundo. Lembrando, gente, que essa região, para a história oculta da humanidade, para o ocultismo que move a história humana e as pessoas não fazem ideia, essa região é muito sagrada. Aqui é um ponto muito importante. Aqui fica um dos chakras do planeta Terra, que fica em Sintra, em Portugal. Sintra, que tem o castelo de Sintra, onde tem os nove andares de Dante, que era um lugar muito cabalístico, ritualístico, onde Fernando Pessoa foi iniciado, Aleister Crowley também teve uma iniciação ali. Então essa região é muito mística, muito do ocultismo, que faz parte dos mitos fundadores das Américas, tanto dos Estados Unidos, que você vai ter a ideia dos Estados Unidos ser a Nova Atlântida de Francis Bacon. Francis Bacon falou sobre a Nova Atlântida e os pais fundadores dos Estados Unidos se basearam nisso para fundar os Estados Unidos e fazer o Destino Manifesto dos Estados Unidos, como também pelo itinerário de Ió, que não é tão conhecido quanto o Destino Manifesto, mas que é o mito esotérico brasileiro, que através da teosofia brasileira fala que o Brasil, porque os Estados Unidos, por jogar as duas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, se diz que o destino da humanidade mudou dos Estados Unidos, que ia ser dos Estados Unidos, o Destino Manifesto mudou-se para o Brasil através do itinerário de Ió. O que é o itinerário de Ió? O itinerário de Ió é o centro espiritual sai do Oriente e como um raio vai para o Ocidente. E é muito interessante porque a gente está vendo isso através do Papa Leão XIV, que é um americano, mas que se naturalizou peruano. Então o Papa Leão XIV traz esse itinerário de Ió, mostra que realmente a humanidade está caminhando para o futuro e que casa com o projeto 2039, casa com a nossa história, casa com da onde a gente veio, porque o itinerário de Ió fala que o centro vai sair ali da Amazônia, vai passar pelo Centro-Oeste e através do Centro-Oeste vai ganhar o mundo. E a gente fazendo esse caminho de volta aqui, né? O caminho que os fenícios fizeram, os romanos fizeram e o mundo moderno começou. E agora com esse novo líder, que apesar de a gente não ser católico, a gente está fazendo a peregrinação do caminho de Santiago. E agora nós temos um novo Papa. E esse Papa, ele é a expressão do itinerário de Ió. Saiu dos Estados Unidos e foi para a América Latina. E através do Peru e do Brasil, principalmente, que é o líder da América Latina. Através dos latinos, a gente vai mostrar. E nós entramos aqui um pouquinho dentro do shopping, porque o vento está muito forte, para finalizar o vídeo com vocês. Essa foi São Fernando, e o nosso próximo vídeo vai ser em Chiclana de la Frontera. Na praia, uma das mais bonitas da Espanha e quiçá da Europa. E nós vamos contar mais sobre a história fenícia,
romana e trazer um pouco mais de contexto cultural e também mostrar a praia de Chimplana de la Fronteira, La Barossa e St. Patrick. Gente, é linda demais. Linda, maravilhosa. Hoje tá prometendo que amanhã vai ter sol o dia todo, e o sol realmente está muito forte. Hoje era para ter chovido, não choveu. Então provavelmente vai ser um lindo dia de sol. E vocês vão vir conosco aqui no projeto. Tchau.